Vamos abrir a palavra de Deus, né? Aproveitando já. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 4. Estive meditando nessa tarde, pedindo a Deus uma palavra. Pedindo a Deus uma palavra que pudesse edificar a nossa vida, né? Pudesse nos fortalecer. Temos passado tantas guerras, tantas lutas, e eu queria tratar nessa noite, meditar um pouco na palavra de Deus. Ó, é 1 Samuel 4, tá? Queria trabalhar na nossa vida com a palavra de Deus, no sentido que, muitas vezes, irmãos, gostaria que vocês compreendessem, tomara que eu consiga passar para vocês, que às vezes a gente ora e busca e vem para a igreja, e às vezes a gente pensa que pelo fato de vir para a igreja, ou de estar na presença de Deus, as coisas vão se resolver, e que às vezes, nem sempre isso acontece. E tem muita gente frustrada com isso, porque acha que pelo fato de só vir na igreja, não estou dizendo que você não deva vir, desde que venha com propósito. O grande problema é que muitos vêm e não tem propósito, não tem uma entrega. E nós vamos ver aqui, olha, antes de eu entrar no texto, que o povo de Israel aqui nessa época, do capítulo 4, para quem não conhece, para quem já ouviu falar de Samuel, quando ele era pequeno, que a mãe foi lá no templo e orou e pediu para que pediu Samuel para Deus, e Deus acabou dando esse menino para ela. Nessa época, como nessa época, muitas vezes, em algumas épocas da nossa vida, parece que a palavra de Deus é escassa. Parece que a gente está distante de Deus, né? Na verdade, a gente está mesmo. Deus acaba, parece que, na nossa cabeça, né, parece que Deus não fala mais. A gente vive um tempo meio distante, incerto. A gente não tem força para orar. A gente não tem força para buscar. Se não tomarmos cuidado nem para a igreja, a gente tem vontade de vir. Porque as coisas carnais, as lutas do dia a dia nos pressionam. E nessa noite, por se tratar de Santa Ceia, um tempo onde que a igreja se reúne para a gente compartilhar, para a gente se fortalecer, eu meditei nessa palavra e comecei a perceber algumas coisas, para a gente perceber que às vezes aqueles que estão lá fora, é isso que eu quero que você entenda, pessoas que às vezes estão lá fora, às vezes eles cumprem a palavra muito mais do que nós que estamos aqui dentro. Por isso que às vezes a palavra de Deus funciona para alguns lá fora e aqui dentro acaba não funcionando. É uma coisa que é para a gente prestar atenção. Você está entendendo ou não? Jesus, ele tem compromisso com a sua palavra, com a obediência, com a forma que nós andamos, irmãos. E às vezes nós não estamos condizendo com aquilo que nós falamos que somos cristãos, que entregamos a nossa vida para Deus, falamos que somos de Deus, e na verdade nós estamos distantes. E nesse tempo aqui o povo estava distante, ó. O sacerdote ali estava longe, passava pano para os filhos que eram sacerdote. A coisa estava tão brava, por isso que Deus não agia. E às vezes, ó, eles estavam dentro do altar, entregando ofertas, estava ali, aparentemente parecia que estava tudo bem. Muitas vezes, irmão, nós estamos tocando aqui, ó, tocando teclado, tocando os instrumentos de sopro, você cantando, vem tudo bonitinho para o culto, de Santa Ceia, eu vou para o Santa Ceia. Mas, meus irmãos, as coisas não estão bem. Nós estamos maquiando. Quando eu olho para cada um de vocês aqui, ó, eu não sou capaz de imaginar o que você está passando. As pessoas olham aqui, está tudo muito lindo. Parece que está tudo aprumado, pastor Genésio. Parece que está tudo em dia. Quando na verdade não está, e nós não estamos nem aí. É esse que é o sentido da palavra nessa noite, para a gente aplanar os nossos caminhos. Dar uma parada e uma analisada como é que nós estamos andando. Sabe? Então vamos lá. Vamos começar a ler aqui, aí eu vou... Olha só que contraditório. Olha lá. Abriram aí, capítulo 4 de 1 Samuel. Olha lá. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja dos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E o filisteu se acampou junto com a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Primeiro ponto aqui, ó. Se quer vitória, tem que estar o quê? O que o texto está dizendo? Que eles colocaram o quê? Em ordem. O inimigo se pôs em ordem. E o povo de Israel, eu vou simbolizar para você entender. E nós que somos da igreja, tudo
Fora de ordem. Não tem horário para nada. Não para raciocinar. Não toma os remédios. Não ajusta as coisas. Eu não estou falando de você não, ó, sou eu, tá? É fácil vir aqui falar como se fosse todo mundo aí. Não, sou eu, irmão. É para mim essa palavra. Eu preciso mudar, irmão. E tudo que eu for falando aqui, ó, o cajado está batendo em mim também, viu? Também estou no mesmo contexto. Então, muitas vezes, meu querido, nós não colocamos as coisas em ordem. Tem como as coisas estarem bagunçadas, não tem como funcionar, irmão. De repente, as coisas podiam estar melhor para você. Mas não está funcionando. E começou a funcionar para o inimigo. Olha que interessante. Muitas vezes nós aprendemos olhando outras coisas, olhando ao nosso entorno, meus irmãos. Ué, mas por que está dando certo ali e não está dando certo aqui? Tem coisa errada na sua vida. Tem coisa errada na minha. Nós estamos deixando de pôr em ordem muita coisa. Aí nós reclamamos porque que financeiramente não dá certo. Está uma bagunça. Está uma bagunça, irmão. Essa vida financeira está assim, ó. Conheço irmãos que assim, ó, cartão de crédito, ele paga hoje para cobrir amanhã, assim, ó. Ele não para com o cartão, ele está pagando um juro absurdo. Se ele tivesse um pouquinho colocado a casa em ordem, meu irmão, ele estava hiper bem. Mas ele prefere dar dinheiro para o banco. O banco está adorando. Porque não coloca a casa em ordem. Você está entendendo aí? E o inimigo estava em ordem. Vocês vão ver aqui no texto que o inimigo vai vencer a batalha. Porque quem coloca as coisas em ordem, o nosso Deus é um Deus de ordem ou não? Quando começa o Gênesis, ele não vai colocando, ele não vai criando as coisas uma por uma, devagarzinho, e por final ele bota a cereja do bolo, que é o homem. Estava tudo pronto, estava ou não estava? Como é que você quer que as coisas dê certo se você não bota as coisas em ordem? Não prioriza momentos da sua vida, organizar as coisas. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vi aqui, ó, que eles colocaram as coisas em ordem. Agora vem eu e você. Olha só o texto. Parece que eu estou vendo eu e você. Olha só. E estendendo a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha do campo uns 4.000 homens. Agora o 3. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos, pois, de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos inimigos. Duas coisas aqui, ó. Eu quero que você vá raciocinando porque não está dando certo na sua vida as coisas. Presta bem atenção. Eu falei o primeiro que era em ordem, né? Olha o segundo aqui, ó. Eles reclamaram. Quem de nós aqui não já reclamou? Por que é assim? Por que não dá certo? Estou no culto direto. Por que não dá certo? Não é assim, né? Estou entregando minha oferta. Por que eu vivo nesse extremo? Meu irmão, não é questão da oferta. A questão somos nós, irmão. Você está entendendo aí? E olha a gravidade deles não vencerem essa batalha. Além de eles não colocarem em ordem, além de eles ficarem reclamando aqui, tem duas coisas, deixa eu ver aqui. Eles falaram que foi o Senhor que feriu, e agora, o que eles colocam aqui, ó? Que eles não levaram o principal, o que foi? Quando eles saíam nas batalhas, o que eles levavam lá no ombro? O que era? A arca da aliança. A arca da aliança simboliza o quê? Presença. Como é que você quer vitória, irmão? Você faz tudo pelo seu conhecimento, pela sua força, do seu jeito, não ora para pedir para Deus. Irmãos, no capítulo 23 de 1 Samuel mesmo, você vai ver Davi pedindo, fala para Deus, eu saio para pegar os inimigos, Deus fala assim. No capítulo 30, versículo 8, você vai achar também Davi de novo falando com Deus. Deus, eu saio para a batalha. Davi tinha aproximadamente 1 milhão de soldados, irmão. Para aquela época lá era uma potência. Você acha que ele precisava ficar orando, irmão? Era para ele chegar e mandar os exércitos e ia detonando, destruindo tudo. Aos olhos humanos. Mas ele sabia que a vitória vinha de quem? Meu irmão, não se confie no seu dinheiro, não confie na sua faculdade, não confie no seu poder, não confie na sua força, não se confia.
Confia nessa noite em quem? No Senhor. Você está entendendo por que nós perdemos as batalhas? Que nós não estamos focando certo, irmão. Ah, mas eu estou na igreja. Adianta estar na igreja e não leva a presença de Deus? Chega no serviço lá, está nas piadinhas. É um sacerdote, é uma pessoa que está na igreja, não tem compromisso. Adianta, irmão? Não adianta. Está entendendo? Não adianta. Então são coisas para a gente estar observando, tá? E o interessante, irmãos, é que o que era para o povo de Deus fazer, o inimigo estava fazendo. Aquela pessoa que você acha, não, mas ele não vai na igreja, mas olha a vida dele lá. Não estou dizendo que é padrão. A questão aqui não é padrão, é obediência, é acerto. Tem coisas que às vezes as pessoas que você acha que não era para estar bem, na verdade você olha para a vida dela, ela está em ordem, irmão. E olha que ainda ela não conhece o que você conhece. Ela não sabe o que você sabe. Então tem hora que você tem que sentar, meus irmãos. Nós temos que sentar na mesa e falar, a conta não está batendo. A conta da minha vida no todo não está batendo. Está vergonhoso. O inimigo está bem e eu estou ruim. Você está entendendo? Não estou falando que as pessoas são o inimigo, as pessoas em si. Eu estou colocando que pessoas que às vezes a gente acha que não merecia, aquela coisa toda, mas por que está? Porque está em ordem. Porque de alguma forma, irmãos, eles buscam Deus e colocam as coisas em ordem. Ou vocês acham que na hora que o inimigo ali estava na batalha ali, embora eles adorassem a Dagon, vocês acham que eles não estavam com Deus do lado, com a presença, como é que eu posso dizer? Os amuletos deles não estavam do lado ali, a fé deles não estava do lado deles? Eles colocando ali no braço, no pescoço, sei lá. Vocês acham que estava ou não estava? Israel deixou a presença de Deus para ir batalhar, irmão. Inadmissível você deixar Jesus de lado nas horas das grandes batalhas, irmão. É derrota certa. Nós precisamos prestar atenção. Vamos lá. Então eles eram organizados, meus queridos. Organizados. Vamos lá. O 7 e o 8. Acompanha comigo aqui, ó. 4, 7 e 8. Deixa eu ver aqui. Então eles foram e acabaram vencendo os inimigos aqui, ó. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, porque agora ia vir a arca, né? Deus veio ao arraial e diziam, ai de nós, o povo de Israel trouxe a arca, fizeram baita de um barulho, né? Aqueles barulhos. Tem gente que gosta de barulho só, né? E às vezes barulho não quer dizer nada. Eles fizeram um barulho, mas esse barulho não resolveu, irmãos. Olha só. Deus veio ao arraial e diziam, ó, o inimigo dizendo, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus, desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios, olha só o inimigo reconhecendo, com todas as práticas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, se depois homens e pelejai. A outra coisa aqui, irmão, aqui está falando de caráter, de postura, meu querido. Tem coisas e tem batalhas na nossa vida que nós temos que ser homem. Quando está falando homem, aqui não está falando de sexo, está falando de postura, tanto para homem como mulher. Ser aguerrido, ser firme na o quê, gente? Palavra. O problema é que nós não lê, né? Vai estar firme no quê? Se não lê, não ora, não busca. Quando vem a guerra, não tem consistência. E quem que está falando isso? Não era para os sacerdotes de Deus estar falando? Quem estava falando para ser homem ter consistência? O inimigo, meu querido. O inimigo deles estavam colocando tudo em ordem, ó. Meus irmãos, essa noite, vamos tomar postura. Se Deus é Deus, servir a Deus. Se há Astarote, se há outros deuses, servir aos deuses além do Jordão, como diz a palavra. Mas Deus tem sido a nossa força, tem ou não tem? Vamos fazer uma oração aqui no meio da palavra? Se Deus tem sido o seu Deus, fala para Ele agora. Faz a tua oração sincera aí, Senhor.
Nós estamos no meio da palavra. Estamos aqui, Pai, ouvindo, vendo a Tua palavra. Nós estamos vendo aqui o inimigo, Senhor, humildemente reconhecendo o seu poderio e de alguma forma mostrando, Senhor, que eles deviam ter postura se eles quisessem vencer a batalha. Coisa que muitas vezes nós deixamos de lado, Senhor. Nós não prestamos atenção, mas o Senhor está conosco nessa noite. Aprenda nos nossos caminhos. O Senhor tem sido Deus que tem nos abençoado em casa, no trabalho. Nós reconhecemos isso nessa noite. E humildemente nós falamos ao Senhor, fica conosco nessa noite. Fica conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, essa palavra que o inimigo estava falando, sabe quem que falou? Davi. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Davi, quando estava para morrer, ele chama Salomão e fala assim, meu filho, seja homem. Seja homem. E nós estamos numa decadência nesses últimos tempos, hein? Nós estamos numa decadência de homens valorosos, de homens com postura, de mulheres com postura. Estão vendo assim, ó, que está tudo aquele rolo, ninguém sabe mais nada. Ninguém tem uma postura firme. Casamento agora não é mais marido e mulher, agora é marido e mulher, mais uma mulher, marido e mulher, mais um homem no meio. Tá uma bagunça, irmãos. Ninguém sabe mais o que é. Essa semana aí eu estava vendo, eu creio que muitos irmãos viram aí, né, a mãe gerando filho com o próprio filho. Gerando mais uma criança com o próprio filho. Percebe um negócio desse? É o pé que nós estamos, irmão. Não se engane. Está uma podridão. E as coisas tendem a piorar. Por isso que e o inimigo falando aqui, ó, seja homem, tenha uma postura, seja firme. Como que você é no serviço? Como que você é na faculdade? Como que você é no dia a dia? Como que você é quando vai pagar as contas? Não dá para pagar? Chega no credor lá, na pessoa lá, e fala para ele, olha, eu não vou conseguir. Você pode dividir para mim? Como que eu posso acertar com você? Irmãos, tem hora que a gente tem que ser sincero. É sim, sim, ou não, não. Amém? Vamos lá. Então, no versículo 9, fala sobre isso. Eles estavam lutando aqui, vamos ler o restinho aqui, ó. Estava no 9, né? Esforçai-vos. Então pelejaram, o 10. Então pelejaram os filisteus com Israel, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. Então, foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Olha só. Eles trouxeram, olha para você ver, trouxeram a presença de Deus, mas não estavam em condições de estarem ali, ó, com a presença de Deus, que era a arca. Porque para estar com a presença de Deus tinha padrão, irmão. Você está entendendo? Não adianta você falar que você é crente, você vem no domingo, o diabo vai te pisotear do mesmo jeito. Porque a tua vida e a tua conduta, o teu jeito de ser, não declara que você é dele. A gente não canta assim, eu tenho a marca da promessa. Meus irmãos, se nós temos a marca da promessa, nós temos um dono. E quando realmente nós temos esse compromisso, essa marca, ela é bem gritante na nossa vida. E o inimigo não pode te tocar. O inimigo não pode fazer, a não ser que Deus permita. Mas muitas pessoas, irmão, não sumiu a marca. Porque a sua vida não condiz mais. É o que aconteceu com esses 2 aqui, ó. Eram sacerdotes, eles roubavam no altar, deitavam com as mulheres lá no meio das coisas que eram sagradas, fornicava, fazia suborno, tinha coisa que nós estamos vendo nos nossos dias. Era o que acontecia lá. Eles foram com a presença de Deus, que era a arca, levaram, mas não estavam aptos. O inimigo veio, levou a presença de Deus e os 2 morreram. Percebe? Imaginou o caos que estava agora em Israel? Dá uma olhada para Israel. Israel agora perde a arca, Israel está sem ouvir a voz de Deus,
O sacerdócio de Israel morre. O mais velho, depois a notícia vem lá para o pai dos dois, ele morre também. A Bíblia fala que um deles estava casado, tinha filhos. A mulher estava grávida, quando vê a notícia que o marido morreu, essa também morre e fica a criança. Olha a tragédia, irmão, dos crentes. Você entender? Olha a tragédia que estava para os crentes. Você acha que esse panorama muitas vezes não está no nosso meio, de igreja no modo geral? Por quê? Está faltando todos esses detalhes que eu estou falando. Ó. Paga-se um preço pesado por falta de colocar as coisas em ordem. E daí sofre filho, sofre mãe, sofre pai, sofre todo mundo, irmão. Sofre todo mundo junto. E Israel sofrendo. Que o Senhor nessa noite nos dê direção nessa noite. A presença de Deus foi embora. Levaram. E agora a gente vai ver agora o inimigo levando a presença de Deus. Eles não tinham preparo. Eles não sabiam como lidar. O povo de Israel, era para saber, não souberam. Só que eles não tinham preparo. Lê comigo aí. Eu vou pular já, para a gente ganhar tempo, tá? Vamos lá. O 4, 21 e 22. Lê comigo. Então eles levaram a arca. Olha só. O 21 e 22 está falando o que eu acabei de dizer, né? Que eles tomaram a arca e a mulher morreu no marido. Vamos para o... um detalhe aqui, ó, que eu esqueci de falar aqui, ó. Quando eles levam a arca, e os dois estão com a arca, os dois sacerdotes, é algo que acontece muitas vezes na nossa vida e não estão percebendo. A percepção que eu tenho é que eles estavam com a arca do Senhor e estavam se achando. Estavam achando que dava. Que Deus estava com eles. Só que tem hora, irmãos, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós achamos que Deus está, mas na realidade Deus não está. A presença de Deus não está junto. Você já sentiu uma frieza? Você já se sentiu contra-atacada pelo inimigo, contra-atacado pelo inimigo? Às vezes a gente é contra-atacado, a gente é posto à prova, mas a gente está na presença de Deus, está forte, a gente guerreia. Mas tem hora, irmão, que você vai orar, e se você não tiver na presença de Deus, buscando Deus, você vai ver que parece que Deus não está junto com você. Porque na verdade não é que Deus não está, é eu que não estou. É você que deixou ele. Lembra de Sansão? A ideia de Sansão, lembra da história de Sansão? Sansão era de Deus ou não? Ele começou a brincar, né? Ia para um culto, ia para o outro, dava na cara do diabo, arrebentava o diabo, estourava as cordas, até que chegou no capítulo 16, 20, que os inimigos amarraram. Vocês sabem a história, amarraram ele, e ele gritou, vou mais uma vez, o Senhor é comigo. A Bíblia deixa bem clara, mas ele não sabia que Deus já tinha se ido da vida dele. Aqui está saindo o versículo ou não? Aqui sai? Coloca para mim aí, Juízes 16, 20, coloca aí para mim. Só para a gente ler, ó. Juízes 16, 20. Então, ela chamou Sansão e os filisteus, vem sobre você. Ele acordou do sono e pensou, tá vendo aí, ó? Escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha. Está entendendo qual que é a ideia? De vir para o culto e achar que Deus está quando Ele não está. E aí que tem muita gente quebrando a cara. Eu queria que você fizesse uma autoanálise de você mesmo. Cada um analisa a si mesmo. Até na ceia fala, cada um pensa em você mesmo, e assim come e beba. Até que ponto Deus é Deus na minha vida? Até que ponto Deus está sendo o Senhor na minha vida? Até que ponto eu falo para Ele as minhas coisas? Até que ponto eu creio que Ele está comigo? Você está entendendo aqui qual é a ideia? Pois é. Aqueles dois lá, levaram a arca e se acharam, morreram com a arca junto. Porque foi a mesma coisa de Sansão, eles acharam que estavam com a presença, mas a presença já não estava mais com ele.
Lembra que eu falei no começo do culto que importa a gente agradar a Deus? Ou ser reconhecido de Deus? Quando nós estávamos escolhendo a letra, né, que eu falei, do cântico. Ser reconhecido de Deus é isso, irmão. É Deus olhar para você e falar, ele é meu, ó. Ela é minha. Ela conversa comigo. Tem as falhas, como Davi era assim. Davi tem as falhas, pecava, mas ele tinha o reconhecimento de Deus. Sabe o que tem que cair conosco? O que está em Lucas 15, 17. O filho pródigo falou assim, ó. A Bíblia fala assim, ó. E caindo em si. Enquanto a gente não cair em si, meu irmão, você vai ficar com essa vidinha aí, ó. Vem para a igreja, louva, adora, acha que é crente, acha que Deus está, mas a vida é uma derrota. As pessoas olham e vêem derrota em você. Nós vivemos uma mentira, irmão. Já parou para pensar isso? A mentira não é só falada. A mentira ela pode ser vivida, irmão, e mostrada, que é pior ainda, para todo mundo ver que nós estamos mentindo. É triste isso, né? Mas é necessário essas reflexões para a gente prestar atenção, tá, gente? Vamos lá. Aí, ó, eles tomam a arca e vai capítulo 5, ó. Eu já estou terminando, tá bem? Capítulo 5. E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom, e levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram de Dagom, e tomaram a Dagom, e tomaram e pô-lo no seu lugar, e levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisaram no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Ó, para você ver, ó. Sabe o que eu aprendo aqui, ó? Eles colocaram a arca, e como eles tinham o costume de adorar 2 deuses, 3, 4 deuses, eles falaram, vamos pôr a arca de Israel aqui, e Dagom aqui, ó. De repente, quem sabe a gente se beneficia de um e se beneficia de outro. Só que Deus deixa bem claro para nós, se Dagom é Deus, servir a Dagom. Se o Senhor é Deus, servir ao... Então, nessa noite, igreja, nós temos que escolher o que nós queremos. Ou nós deixamos os nossos maus caminhos, colocamos em ordem a nossa vida, temos postura de homem, como nós estamos vendo aqui, de uma mulher firme, e decidimos o que queremos da nossa vida, ou se não, meus irmãos, Deus não vem com a gente. Quem quiser vir após mim, negue-se, assim mesmo. Tem coisa que a gente gosta, irmão. Tem coisa que é legal, é bonito para os nossos olhos. Tem coisa que a nossa carne ama. Tem coisa que não agrada a Deus, mas aos nossos olhos agrada demais. Meus irmãos, nessa noite, escolher a quem servir. Servir a Jesus não é fácil. A gente tem que ter renúncia. Você está dando para entender? Tem que renunciar. Tem coisa que você vai ter que tirar da sua vida. Tem coisa que Deus está pedindo nessa noite. Tem coisa que Deus vai pedir se você não abrir o olho. Tá? Versículo 10, vamos lá. No versículo 10 vai dizer que eles ficaram mudando para lá e para cá. Sabe o que eu aprendo? Eles pegaram o Dagom, eles pegaram a presença de Deus, levaram para um lado, levaram para Ebenezer, levaram para o outro lado, a arca não estava boa em lugar nenhum. Sabe o que eu aprendo? Tem crente que parece que não está bom em lugar nenhum. Está na Batista, não está bom, vai para a Assembleia, não está bom, vai não sei para onde, não está bom, vai para o outro lado, não está bom. Meu irmão, nós temos que criar raízes. Pedir para Deus nos colocar num lugar, criar raízes, firmeza. Em Deus, não na placa, é em Deus, é na sua palavra. Eu entendo que às vezes Deus tira um daqui e põe para lá, mas é um movimento de Deus, não no nosso movimento. Esse tipo de movimento tem que ser debaixo de oração. Deus falando. E quando Deus fala, irmãos, não tem palhaçada. Deus fala com o pastor, sabia?
Deus fala com o pastor, vou arrancar. Comigo aconteceu várias vezes, creio que o pastor Paulo também. Deus falou antes da pessoa sair. Vou arrancar. Teve um que falou assim, Deus falou assim para mim, vou arrancar uma joia e eu estava com pouquinha gente. Falei, meu Deus, vai arrancar ainda mais um. Eu pensei que era uma irmã que era uma bênção. No fim, era um irmão que era mais bênção ainda. Fiquei destruído, pastor Genésio. Falei, meu Deus, mas se Deus está tirando, é porque a obra é dele e ele faz como ele quer. Você está entendendo aí ou não? Então não tem confusão, irmão. Mas tem que tomar cuidado com isso, não criar confusão. Para que Deus possa ir conosco. Estarmos de baga e bênção. Em nome de Jesus, amém? E eles começaram, porque eles não tinham conhecimento, jogando para lá e para cá. E para mim finalizar, capítulo 6, E aqui eu finalizo. Aí, eles viram que com eles não ia dar, não. Eles perceberam, essa presença de Deus aqui não vai dar, não. Eles escolheram, irmão, nós temos que escolher. Eles falaram, com a presença de Deus vai dar, não. Manda essa presença de Deus para longe. Só que eles ficaram doentes, porque a presença de Deus começou a trazer... Paulo dizia assim, como que é? Que... Eu acho que é 2 Coríntios 2, é 1 Coríntios 2, que fala assim, que o perfume de Cristo, para os que são dele, cheira a vida. Mas para os que não são, cheira como morte. Vou explicar para você duas coisas. Por que cheira a morte para quem não é? Porque não quer compromisso. Você já percebeu que uma pessoa que não quer compromisso, quando você fala de Deus, incomoda ela não quer ouvir, ela fala que você é chato, ela quer fugir. Ela quer estar longe, por quê? Porque o perfume de Cristo cheira mal para ela, cheira morte. E porque é de Deus, cheira vida. Vou explicar bem legal para você na historinha, nunca mais esqueça isso. Lá na antiguidade, quando eles entravam em batalha, eles iam, né? Imagina, era aqueles castelos grandes, fortalezas, né? Então saíam os soldados para a batalha, eles quebravam o pau lá no meio do vale. E quando os do castelo ganhavam, eles traziam todos os inimigos, sobravam amarrados naquelas carroças que eles tinham, carruagens amarrados e presos. Então, quando vinha a carruagem com os inimigos presos, então lá na frente se soltava um aroma, um incenso, um perfume lá na frente do palácio. E o vento batia e ia de frente com a carruagem. Para os que venceram a batalha, era cheiro de quê? De vida. Mas para os que estavam presos nas cadeias, era um cheiro de morte. Você está na onde? Você está dos que vencem ou está dos que estão aprisionados? Você está entendendo aí? Então, aí eles mandaram aqui, versículo 6, capítulo 6. Todo esse texto está mostrando a expiação do que nós vamos ter aqui hoje. Da Santa Ceia, que é o suco e o pão. Tá bem? Vamos lá para me terminar. 6, versículo 4. Então disseram, qual é a expiação de culpa que havemos de oferecer? Olha o inimigo, irmão. Falando de expiação. E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, porque eles estavam sofrendo lá de hemorroidas. Depois você lê o texto e vai ver que interessante. E o 5, fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas, imagem dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de nós, e de cima dos seus deuses, e de cima de toda a vossa terra. Então, o que aconteceu? A presença de Deus em quem não tem, em quem não dá abertura para ele, acaba causando isso que eu falei, cheiro de morte. Então, para ele, estava cheirando morte. Começou a dar hemorroidas neles, a plantação encheu de ratos. E aí eles falaram, vamos oferecer um sacrifício, que é o que era um simbolismo passando para Jesus. Jesus ele veio para tirar os ratos da nossa vida, para tirar as hemorroidas, as coisas ruins, que simbolizam as coisas ruins da nossa vida, toda enfermidade, todo mal que nos assola. Ele veio através do poder do sangue e a poder do nome de Jesus. Nessa noite nós somos sarados e somos curados, amém, igreja? E aí, eles fizeram um ritual aqui, e aqui eu termino, Versículo 10 e 12. Para a gente terminar. 10 e 12. Do 10 a 12.
E fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram no carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre dos ratos e o ouro e as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam indiretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Olha o que eles fizeram, para a gente terminar aqui. Ó. Eles pegaram a arca que eles tinham roubado lá. Eles falaram, vamos entregar para Israel. Pegaram uma carroça lá, colocaram 2 vacas, amarraram, colocaram a arca em cima, puseram lá todas as oferendas, a grana, tudo que eles iam oferecer, que era da presença de Deus, e falaram assim, ó, vamos ver, olha só, não tinha homem, não tinha nada, só tinha as 2 vacas. Olha quando Deus está na sua frente, a presença de Deus não precisa de homem, irmão, não precisa de nada, Ele vai te direcionar nessa noite, vai te dar a direção certa. Você crê nisso ou não? Não espere de homens, espere do Senhor. Olha só o inimigo ensinando, ó, nós vamos ter fé, deixa que as vacas vão levar exatamente. E a Bíblia, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Então as vacas, o 12, ó. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes. Quer dizer, ó, não desviou nem para a direita, nem para a esquerda, ó. Esse é o nosso caminho nessa noite, ó. Olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ó. Olha para frente, olha para frente. Não fica olhando as coisas que estão do nosso lado, não, irmão. Olha para frente, ó. Olha os animais dando aqui um exemplo para nós, ó. Andando, berrando. Eu imagino que esses berros eram como se fosse dando glória a Deus, glorificando, bendizendo. Muitas vezes nós nem damos glória a Deus, nem na igreja, irmão. Para cantar é uma luta. Para dar glória é uma luta. Abra a tua boca nessa noite de glória a Deus. Amém? Olha lá, ó. E se desviar, sem se desviar nem para a direita, e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus ficaram atrás delas, até chegar perto do arraial de Israel. Eles ficaram de olho, irmãos, as pessoas estão de olho em nós. Nessa noite, nós vamos nos comprometer em nome de Jesus, aqueles que quiserem, de estar reto diante de Deus. Olhando firme para o alto. Pegando todos esses detalhes aí, ó, colocando a vida em ordem, prestando atenção, sendo homem de verdade, mulher de verdade, com compromisso, percebendo que as falhas somos nossas, não é de Deus não. E esse caos foi causado por mim e por você, que nós demos brecha, mas nessa noite, Jesus nos abraça e nos traz para perto dele. Eu vou orar e vou passar para o pastor, tá bom? Ora comigo, mesmo assentado, ora aí. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ouvimos a tua palavra é a verdade. Que ela possa fortalecer os nossos corações, abençoar nossas vidas. Deus, nós vimos uma palavra aqui que o inimigo estava mais correto do que o teu povo. Muitas vezes nós nos encontramos na mesma condição. Muitas vezes, Senhor, nós estamos mais em desobediência do que aquilo que nós podíamos estar obedecendo. Mas em nome de Jesus, queremos declarar os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor. Queremos converter os nossos maus caminhos. Queremos dar glórias ao Senhor e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu abençoo a igreja nessa noite em nome de Jesus. Amém.